convidar a pastora Kátia para vir aqui. Aqui está no nosso meio um casal com a filha, pastor Eliezer, muito amigo, pastora Kátia, um casal que me acolheu, eu já disse aqui para a igreja, né? Me emociono quando eu falo isso, pastor. A casa que me acolheu quando eu cheguei no Ministério Batista Restauração, a primeira célula que eu fui, eu sou grato a Deus pela vida de vocês, com o carinho que me trataram, nunca vou esquecer. Pastora Kátia, fique à vontade, a casa do nosso Pai. Paz do Senhor, nossa, é um prazer estar aqui, né? Eu amo essa igreja. E um prazer é nosso, pastor, de poder estar convivendo com uma família tão linda, um chamado tão especial, um chamado para o reino. Amém? É um privilégio servir esse Deus. Você tem noção? Vocês, igreja do Senhor, tem noção que vocês estão servindo o Deus que fez os céus e a terra? O Deus que formou o homem do pó. Aleluia. E fez de você uma semelhança dele. Isso é um privilégio. E eu quero, essa noite, que vocês abrem no livro de Juízes, capítulo 5. É uma pena que muitos ainda não compreenderam esse chamado do Senhor. A pastora me fez um desafio, né? Está pregando, eu não sei se tem algum tema, mas ela disse, olha, é Semana das Mulheres, né? Parabéns, mulheres, você guerreira, né? Mulher que tem aquela praticidade de fazer tudo, aquele dom que Deus deu divino, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E ela disse, você está com Débora. Aí eu falei, meu Deus. Mas o Senhor vai falar conosco nesta noite. E o que eu quero trazer para a igreja é que eu quero que a igreja compreenda essa palavra, que em livro de Juízes fala somente 2 capítulos a respeito de uma história que parece ser tão pequena, mas ela é grande, né? Eu fiquei lendo essa história e fiquei estudando e pesquisando. Eu falei, meu Deus, como o Senhor tem um poder de ligar uma palavra assim, de lá de trás, de Eva, depois veio para Adão, né? E depois ligou assim de uma forma tão especial o livro de Moisés e trouxe para o livro de Juízes, que vai falar sobre Débora. E o Senhor me revelou algo dentro dessa palavra, dentro dessas 3 ligações do começo do Éden, de Moisés até Débora. Como o nosso Deus é tremendo! Meu Deus do céu, eu fiquei impactada com essa palavra. Eu já tinha lido o livro de Débora, já tinha ouvido pregações sobre Débora, mas quando o Senhor fala de uma forma com você diferente, que Deus ele vai falar com cada um de uma forma diferente, porque o nosso Deus ele é tremendo. Amém? E a gente vai estudar bastante essa palavra, a gente vai mergulhar no livro completo do capítulo 4. Fala assim, Juízes capítulo 4 fala assim: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendo o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor e Císera, era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Azarote dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque tinha 900 carros de ferro e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Até aqui por enquanto.
Você pode colocar para mim aquilo que eu pedi para você? Gente, é assim, uns nomes muito complicados, né? Tipo, parece que o nome da mulher é homem, e assim, no dialeto português, né? Mas o Senhor está falando aqui que nesse tempo de Juízes não havia rei, né? A Débora foi a 4ª juíza, profetisa de Israel. Então Deus levantou Débora nesse tempo. Só que nesse tempo aqui, irmãos, o povo voltou novamente a pecar ao Senhor, contra o Senhor, né? Então o Senhor entregou eles na mão de um homem que se tornou rei, que não era para ser rei, mas ele se tornou rei porque Deus permitiu, para oprimir o povo de Israel durante cerca de 20 anos. E nesse tempo, havia muita iniquidade, muita opressão maligna. A palavra de Deus diz que esse homem, ele oprimia severamente o povo de Israel. E nesse tempo, o Senhor levantou uma mulher chamada Débora. Esse rei Jabim, ele tinha um chefe do exército que se chamava Sísera. Ele era capitão do exército, e esse homem, ele colocava terror sobre o povo de Israel, porque ele tinha um poder muito grande, muito especial, vamos dizer assim, de alto patamar no nível de exército. Ele planejava atacar Israel, e eles se prepararam com carros de ferro. A Bíblia fala que o povo temia esse capitão, porque ele era cruel, ele era um homem estrupador, ele era um homem violento, ele era um homem que oprimia Israel, o povo de Israel. E Deus levantou uma mulher chamada Débora. Fala assim, versículo 4, fala assim: e Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel. Nas montanhas de Efraim, os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Débora era uma mulher que tinha o temor do Senhor. Era uma mulher que, dentro daquele tempo, que havia opressão, que havia, as pessoas ficavam à toa, porque não tinha um governo, um reinado, algo que direcionasse o povo. Mas havia uma juíza, Débora, que se levantou para julgar a causa dos israelitas. Ela ficava debaixo de uma palmeira. Essas palmeiras foi dado o nome de Débora depois que ela faleceu, porque ela ficava ali naquele canto julgando as pessoas, e ficavam falando para as pessoas: olha, vocês voltem para Deus. Ela se levantou de uma forma especial para trazer o povo para Deus também. Amém? Aí fala assim: e atrair a ti para o ribeiro. Peraí, deixa eu ver. Versículo 6. E enviou o chamado de e chamou a Baraque, filho de Abião, e Quedes e Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Débora, ela chamou Baraque, que era general do exército de Israel, para uma batalha. Olha, o Senhor usou a vida de Débora para chegar nele e falar assim: olha, você convoque as tribos de Naftali e de Zebulon e se juntem para ir à batalha contra esse rei, contra esse homem que se chama, é muita coisa, que se chama, pode colocar o nome dele, por gentileza, aqui? Que se chama Sísera, lembrei. Olha, você vai contra
o Senhor está mandando, Ele está ordenando que você vá contra o exército. Só que Israel, ele morria de medo daquele exército, porque era um exército poderoso. E aos olhos humanos, a gente olha pela história e fala assim, mas ninguém ia conseguir humanamente destruir aquele exército. Então Débora convoca ele para se reunir junto com os filhos de Israel para atacar aquele homem. E Deus, ele tomou uma providência tão grande em cima dessa palavra, que ele falou assim, olha, eu vou, mas se você for comigo. E Débora disse assim, olha, a honra não será tua, mas de uma mulher. Não que o Baraque estava com medo, o Baraque estava se acovardando, estava com falta de fé, mas é porque ele se empolgou. Ao meu ver, ele se empolgou. Ela falou, olha, a honra não será tua, a honra será de uma mulher. Você está entendendo, irmãos? Até aqui? Está começando a entender a história? Então, Deus deu força para que Débora tomasse toda a direção espiritual, se levantasse naquela época, para levantar um grande homem. Ele era um grande guerreiro naquela época de Israel, para que ele tivesse coragem de ir até esse exército perigoso. E Baraque se reuniu no monte, junto com mais alguns homens, que deu no total de 10.000 homens da tribo de Israel, junto com a tribo de Naftali e de Zebulon. E o Senhor, ele usou estratégia sobre essa batalha. Aí teve o marido de Eber, o nome dele era Eber, na verdade, Eber. Ele foi correndo fofocar pro exército, pro rei, para falar pro rei assim, olha, eles estão indo, Israel está indo atacar vocês, eles estão indo em direção a vocês. E ele voltou, e o exército com os seus carros foi até um ribeiro, e o exército de Israel já estava preparado nos montes para atacar o exército que estava embaixo, perto do rio. E o Senhor mandou uma chuva, e os carros deles ficaram atolados, e o exército de Israel foi em direção e atacou eles. E o general Sísera correu, fugiu com medo, e Baraque correu atrás dele. Só que o Senhor tinha falado, olha, Baraque, não vai ser sua honra, vai ser de uma mulher. E chegando a essa região, ele ficou durante 2 dias, fugindo, correndo, andando, correndo, porque o exército estava atrás dele também. E o exército também tentou fugir, o exército de Sísera tentou fugir, só que o exército de Israel atacou e conseguiu matar. E chegando a uma região onde essa mulher chamada Jael morava, esse Eber, ele é da linhagem do sogro de Moisés. Olha como a história lá atrás vem se repetindo. O exército de Sísera ficou encalhado num lugar. Eu lembrei muito da história de Moisés, onde Faraó foi atacar Moisés, e o Senhor os afogaram com a água, e o exército de Sísera ficou encalhado junto ao ribeiro com a chuva que o Senhor mandou. O Senhor usou a natureza para prender eles, para derrotar eles, para que o exército de Israel vencesse. E ele fugiu para essa terra, para um lugar onde Jael morava, esposa de Eber morava. E ele chegou nas tendas onde essa mulher montava, os lugares onde esse Eber, na verdade, montou suas tendas. E olha, eu fui olhar geograficamente o mapa, da onde ele saiu até onde ele se acampou, é muito distante. Geograficamente é muito distante. E eu pensei assim no momento, eu falei, Deus tinha algo com esse povo.
Porque sair de lá, de tão longe, e se hospedar num lugar, gente, que coisa incrível. Aí o guerreiro, o Sísera, correu. E interessante da história é que Éber, ele não tinha conflito nem com Israel e nem com o rei Jabim. E só que ele foi fofocar para o rei que o exército estava indo contra eles. E acredito que quando ele chegou lá na tenda, Jael disse: Senhor, corre, vem para dentro da minha tenda. Quando Sísera fugiu e conseguiu entrar dentro da tenda, e eu fui estudar aquelas tendas de mulheres, só entravam mulheres, não podia entrar homens. E Jael e Éber, eles eram especialistas em montar tendas, porque na época de Moisés era o que eles mais faziam. Então veio da descendência essa questão de montar tenda. E Sísera entrou dentro da tenda de Jael, mulher de Éber, e disse para ela: olha, se alguém aparecer aí, você dá meio que uma desculpa para a pessoa ir embora. Mais ou menos isso que ele falou. E aí, gente, o que acontece? Ele entrou e ele estava muito cansado, porque ele ficou praticamente 2 dias e meio correndo, fugindo do exército. E ele chegou dentro da tenda, ela forrou a tenda, e o chão da tenda ele deitou. E ele pediu água para ela, só que ela disse assim: eu vou dar leite para ele. Eu fiquei com aquilo matutando. Meu Deus, por que dar leite? Por que dar leite? E naquela época o leite era puro, não era um leite igual o que a gente toma aqui misturado. Então esse leite, ele agia, tem um hormônio que age quando a gente toma leite, que age no sono. E ele pegou no profundo sono. E aquela mulher pegou uma estaca com a mão esquerda e com a mão direita ela pegou um martelo. Ele dormiu, tomou leite e dormiu, e ela veio com muita coragem. Mas eu fiquei imaginando, aquela mulher, ela tinha um receio muito grande daquele homem, porque a fama dele não era boa. A fama dele era uma fama que destruía a mulher, que estrupava a mulher, que fazia muitas coisas com mulheres. E ela foi estrategicamente usada pelo Espírito Santo, cravou na cabeça dele a estaca. E eu fiquei imaginando: Senhor, que coragem que essa mulher teve, que coragem, como o Senhor usou ela. Aí o Senhor falou assim comigo: lembra da serpente? Vamos abrir aí sua Bíblia no livro de Gênesis. É Gênesis, deixa eu ver se é Gênesis. Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Esta lhe ferirá a cabeça. E o Senhor falou comigo do mal que esse homem fez para as mulheres. Vai ser de uma mulher que vai matar ele. De um mal que ele fez, se tornou bênção para Israel. Porque aquela mulher usou de uma coragem e matou, porque aquele homem estava cheio do veneno da serpente maligna. E Jael foi uma mulher usada com muita coragem pelo Espírito Santo de Deus, porque foi através dela que Israel venceu a batalha. Ela não era uma mulher israelita, talvez ela tinha um apreço muito grande por Israel, mas o Senhor usou a vida dela para cravar a cabeça da serpente, e foi de uma mulher que o Senhor usou
para gerar o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo. E através dessa mulher Jael, o Senhor usou ela para matar o inimigo, porque desse mal que ele tinha feito com as mulheres, foi desse mal que o Senhor usou a vida de Jael para poder cravar a cabeça dele, pisar em cima da serpente. E eu fiquei imaginando com toda essa história, Deus levantou duas mulheres extraordinárias. Primeiro foi Débora, que convocou, que encorajou Israel a lutar contra o inimigo. E depois veio essa mulher usada pelo Espírito Santo para matar, para derrotar o inimigo. E depois ela foi até o encontro de Baraque para anunciar para ele que ela tinha conseguido matar ele. E Baraque chegou até a tenda e avistou aquilo. E o Senhor, Ele usa de muitas armas que nós não conseguimos entender às vezes. Como nós conseguimos chegar até um lugar direcionado completamente pelo Espírito Santo de Deus para alcançar vitórias. Às vezes o mal vem sobre a nossa vida, o mal vem sobre nós, mas o Senhor vai usar aquele mal para te abençoar. O Senhor vai usar daquela situação para te dar vitória. E eu quero que nessa noite a igreja se levante e compreenda que através da sua vida Deus pode fazer grandes coisas. Deus pode usar você como canal de bênção. Aquela mulher Jael, ela estava dentro de uma tenda. Talvez ela nem imaginava que isso podia acontecer na vida dela, que ela poderia ser usada pelo Espírito Santo. A mesma coisa você, Débora, se levante em oração, mulher guerreira, para orar pela sua casa, para orar pela sua família, para orar pela igreja. O Senhor deseja que a igreja se levante de uma maneira especial. Que você, no seu dia a dia, possa imaginar que você não está fazendo nada, mas o Senhor quer te usar para você obter uma vitória muito grande na sua vida. Não só você, mas toda a população, todo mundo que está ao redor da cidade de Mauá. Deus quer levantar você como Débora, para fazer você de uma mulher vencedora, uma mulher que vai ganhar as batalhas que o Senhor vai te entregar na sua mão, uma mulher que se levante em oração, uma mulher que se levanta para a causa perdida. Deus quer nessa noite que a igreja entre dentro desse patamar para vencer essas batalhas, para guerrear contra o inimigo. Talvez o inesperado pode acontecer na nossa vida, mas nós temos que ter a direção do Espírito Santo para compreender os fatos e saber até onde o Senhor vai nos levar. Aleluia. Deus levantou você como juíza nessa terra para orar, para buscar. Débora só usou a sua voz, a sua coragem. Débora só usou a sua garra, a fortaleza. Gente, era um tempo difícil. Nós podemos olhar para o mundo, podemos olhar até mesmo para a igreja, como a igreja tem se fragilizado, como a igreja tem baixado a guarda. Mas Deus quer levantar você nesta noite e fazer você uma grande guerreira, um grande guerreiro de batalha. Se a gente for olhar para essa história, parece uma história tão pequena, mas o conteúdo dela é tão grande, que eu falei, meu Deus, o Senhor trouxe alguém lá da tribo de Moisés, da descendência de Moisés para cá, tão distante. O Senhor usou Jael para comparar com a serpente, cravando a cabeça dela. Do homem, do Císera, que oprimia, que era um general opressor. Todo mundo temia aquele homem. E aquela mulher usou de uma sabedoria tão grande, porque ele poderia, com a sua força, matar ela. Só que ela foi uma cravada certeira, irmãos. Foi certo que ela fez. E o homem ainda se levantou. Se você for ler a Bíblia, essa palavra, ele ainda se levantou ainda olhou para ela assim.
E depois ele caiu morto. Mas é isso que Deus quer. Deus quer que a igreja se levante em oração. A história se completa, a história se fecha, porque o povo sempre está se rebelando contra Deus, o povo sempre está caindo na idolatria do pecado, e o Senhor fala: ouve, ó Israel, a minha voz, porque se você ouvir a voz do Senhor, você será bem sucedido nessa terra, mas se você deixar de ouvir a voz do Senhor, você vai cair em ruínas. É isso que o Senhor está falando. Que você se levante. Olha quantos bancos tem nessa igreja vazio. Olha o poder que Deus te entregou na sua mão. O poder do Espírito Santo. Para você trilhar, triunfar em meio às lutas. Não desista, não para de lutar. Já pensou se Israel desistisse? Não vamos não, porque aquele exército vai derrotar a gente. Mas não. Baraque se levantou através da voz de Débora e foi até a guerra, foi até a batalha. Ele venceu a batalha, mas Débora falou: não se empolgue não, que a glória é de Deus. Você pode até receber honras, mas a glória é do Senhor. E depois Débora começa a cantar, agradecendo a Deus, contando toda a história no capítulo 5. Contando toda a história do que Deus fez em adoração. Ela fez um cântico. Mais Baraque, agradecendo a Deus, contando toda a história. E a sua história não vai parar aí, irmãos. A sua história vai avante. Você vai ser lembrado. Se você continuar na presença de Deus, os seus descendentes serão lembrados por Deus. Não pare de lutar. Vença o inimigo. Eu quero que você se levante nesta noite como guerreiro de oração. O Senhor está convocando você para orar. Lá em Timóteo capítulo 2. Vamos ler Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Deixa eu abrir aqui. Timóteo 2 fala assim: Paulo falando para Timóteo: admoesto, pois, antes de tudo, que se façam precações, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Ele fala assim: olha, vocês precisam orar para aqueles que estão em evidência, para aqueles que estão à frente de alguma... que estão de frente de alguma coisa, ou seja rei, ou seja pastor, ou seja gerente, ou seja o que for, presidente, porque vocês vão ter uma vida agradável. Quando nós deixamos de orar, quando nós paramos, baixamos a guarda, vem as tribulações, vêm as consequências, porque Deus quer levantar a igreja para um propósito. Deus te levantou para um propósito, como Deus levantou Débora, levantou Jael naquela época. Deus quer isso com você. Você foi levantada para um propósito, mulher. Você foi levantada para cuidar da sua casa, não para ir contra o seu esposo ou contra a igreja, ou falar da igreja, mas Deus te levantou para se unir, para fazer uma unidade e fortificar essa unidade, para que a igreja venha vencer, crescer, para que o reino do Senhor venha se estabelecer sobre a terra, sobre Mauá, e o povo ter tranquilidade, ter paz. E Deus levantou aquela mulher. Jael cuidava de casa, mas Débora,
ela trabalhava, ela era juíza, mas ela era profetisa também. Então você pode fazer as duas coisas desde que você esteja na direção do Senhor, desde que você não abandone o seu ministério. Olha, meu esposo está precisando de ajuda. A mulher tem que se levantar. A mulher vai ficar lá? Não, se levante. É a mesma coisa, igreja. Vamos dar as mãos. Pastora, está precisando de uma varrer aqui? Está precisando... O que está precisando aqui? Se achegue, se aproxime do seu ministério, faça dele uma coisa especial na sua vida, porque através desse ministério o Senhor vai te levantar de uma forma que você nem imagina, de uma forma que você não vai compreender. E eles ficaram presos, o exército, naquele ribeiro. O Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele usou estratégia. O homem chamou todo o exército, todos os seus carros, para ir com a batalha junto com Israel. Só que Israel estava preparado também. Porque aos olhos humanos, Israel não ia vencer aquela batalha. Só venceu por quê? Porque o Senhor ordenou, pode ir, vá. A gente tem que ouvir a voz do Senhor. A gente tem que ser precisa. Mulher, você é sensível. Você consegue ouvir a voz do Senhor. Você consegue ser direcionada pelo Senhor na sua casa. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola, ela derruba com as suas próprias mãos. É verdade. E eu já vi casos assim, eu falo, meu Deus, mas a pessoa está com a bênção na mão e ela está jogando fora, por causa do seu interior. Por causa dos seus maus pensamentos, das suas más atitudes. Às vezes é necessário nós ceder para ganhar, irmãos. Às vezes é necessário ficar na direção do Espírito Santo. Imagina se esse exército de Israel vai sem a direção de Deus. Mas Deus convocou as pessoas certas. Olha, existem pessoas na minha presença. Olha, a tribo de Zebulon, a tribo de Naftali e mais alguns de Israel se unem, se juntem e vão à batalha. É dessa maneira que Deus quer que nós venhamos batalhar com garra, com força, para que nós venhamos ser vencedores em meio à tempestade. Deus mandou uma tempestade repentina naquele lugar e provocou uma enchente, onde eles não conseguiram sair do lugar. E o exército estratégico de Israel, o general Baraque, vamos atacar, vamos. Quando a pastora, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos glorificar o nome do Senhor. É hora de o exército da igreja se levantar e dar as mãos, se unir, se preparar nesse caminho que Deus tem aberto para o povo. Você não é mais Jacó, você é Israel de Deus. Você faz a diferença nessa terra. Tati, pode trazer o equipe de louvor? Eu queria falar muitas coisas aqui, mas eu sou meio afoita, eu não sou pregadora, tá, irmãos? Pregadora é meu esposo, eu sou a mulher que ora. Então é isso. Que você se levante em oração. Quem tem ministério aqui na igreja? Levanta as mãos. Quem? Levanta assim, ó. Pra me ver. Vem aqui, eu quero orar por vocês. Exército de Cristo. Pode vir aqui na frente. Quem tem ministério? O Senhor quer colocar em nossas mãos, como fez com Jael, mulher de Éber, que Deus teve misericórdia dele também, viu? Por causa de Jael, Deus teve misericórdia de Éber, porque Éber foi um fofoqueiro. Ele foi lá falar para o exército de Sísera que Israel estava subindo para atacar. Israel estava nas montanhas e o exército embaixo. Deus quer usar vocês. Deus quer usar vocês. Amém? Quem ministério de louvor,
Gente, vocês têm uma arma de guerra na mão de vocês aqui, ó, Ministério de Louvor. É uma arma de guerra. É uma arma que o Senhor vai usar tremendamente, poderosamente. Eu quero estar orando por vocês, amém? Lutem com as armas que Deus entregou a vocês. Vocês também. Se Deus falou que é para vocês ficarem orando e intercedendo, é uma arma de guerra. Amém? Lutem. Senhor, eu quero glorificar o Teu nome, exaltar o Seu nome e pedir que o Senhor venha usar a Tua igreja nesta noite como canal de bênção, canal de vitória, para que eles se levantem no Seu ministério. Aleluia! Que eles se levantem como profetisa, que eles se levantem como guerreiros, que eles se levantem como juízes. Oh, aleluia, que o Senhor venha falar através da vida deles. Em nome de Jesus, que o Senhor venha usar essa igreja. Não pare, igreja, não pare de lutar. O Senhor manda falar para vocês: não desistam do ministério de vocês. O exército do inimigo está à frente, querendo atacar, mas o Senhor vai levantar vocês, mulheres e homens de guerra, para pelejar contra o exército inimigo. Fiquem de pé na presença do Senhor. Fiquem de pé na presença do Senhor, e Ele vos exaltará no tempo certo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Espírito Santo. O Senhor quer trazer os céus na terra, através da sua vida, através daquilo que você tem nas suas mãos. O Senhor vai usar você, aleluia, como canal de bênção. Entenda, a igreja, compreenda o seu chamado. Se levante, se levante, se levante, igreja. Amém? Amém. Glórias ao nome do Senhor. Pode se sentar. Aleluia. Irmãos, quero agradecer a oportunidade. Eu não sei se vocês entenderam a palavra, mas espero que vocês tenham entendido. Amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Falar agora. Agora eu posso falar. Amanhã quero a sua autoridade para nós soltarmos no YouTube, tá? Nós vamos passar um momento especial agora. Eu convoco a igreja a estar bem atento a esse acontecimento que é muito importante para o reino de Deus, amém? Eu quero convidar aqui o Juan com os pais. Aleluia, a Karen, o Erlei, e vem o filho também, o Enzo. Vem até aqui, por favor. Nós vamos apresentar o Juan, o bebê abençoado que o Senhor deu para esse casal. Que bom, Erlei, que você fez isso. Que bom, Karen, que vocês fizeram isso. Fica aqui de frente, por favor. Eu vivi uma experiência assim, Deus tem me abençoado até hoje. Estão aqui meus filhos, meu filho Tiago, minha filha Tati, minha filha Priscila está lá atrás, em frente àquela mesa. Meus netos estão todos aqui, meu genro, porque o Senhor me instruiu juntamente com a minha esposa. Convido a minha esposa a vir aqui, por favor. Vem aqui, pastora Suzana. Nos instruiu assim para apresentar os nossos filhos mediante a palavra. E a palavra de Deus diz assim: Ele, o Senhor Jesus, abençoa as crianças. No Evangelho de Marcos está escrito: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém,
vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, então tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoar. O Senhor Jesus fez isso com as crianças. Isso não é um ritual, é uma instrução bíblica, tá? Nós vamos fazer com seu filho Juan. E eu separei também um versículo para ler para vocês, antes de tomar o Juan nos meus braços e orar por ele. Em Provérbios 22, 6, diz assim, um conselho: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina seus filhos, amém? Vamos orar pelo Juan. Vocês oram comigo? Vocês ficam mais um minuto em pé, por favor. Pai, é no nome de Jesus que eu tomo o Juan em minhas mãos e apresento ao Senhor, Pai, crendo que eu estou cumprindo o teu mandamento e instrução da tua palavra. Senhor, toma a vida dele, dos pais, para que ele seja filho do Senhor e serve ao Senhor constantemente. Eu entrego ao Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos tomar a Santa Ceia? Vamos tomar a ceia do Senhor? Amém? Eu escolhi o texto muito conhecido, que é 1 Coríntios capítulo 11. Quem não pegou a ceia, você tem a oportunidade de pegar. Na mesa de trás tem e aqui na frente tem, tá bom? Aleluias. Essas mulheres valentes. Eu sofri, sorri, pastora Kátia, porque o homem entrou na tenda da mulher, pensando que estava sendo escondido, e ela estrategicamente matou. E assim, a gente tem que ter cuidado, bastante cuidado. Muito bem. Esse é o momento de ceia. Lei, então cuidado. Está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E eu quero dizer para vocês que essa Páscoa, essa ceia foi instituída assim muitos anos atrás, né? A primeira, então, foi num ato de pacto que o Senhor Deus fez lá no passado no Egito, de que quando instituiu a Páscoa, a ceia, junto com todos ali, ele pediu para matar um animal de um ano, limpo, cabrito ou um carneiro. Ele pediu que fizesse isso e que a família fosse pequena, juntasse 2 famílias para comer, mas tinha uma motivação para que isso ocorresse na época.
eles teriam que comer tudo até o amanhecer. E o que não comesse, teria que botar no fogo e queimar tudo, o resto, não ficasse nada. Mas, porém, o sangue ia passar sobre os umbrais das portas daqueles que comeram, que escolheram, porque o anjo da morte ia passar, e como passou, e com aquele sangue nos umbrais, ia livrar todos os primogênitos da sua morte. O que não tinha o sangue, morreram. Mas o que tinha o sangue, eles cumpriram essa ordem do Senhor. Está em Êxodo capítulo 11 e 12, você pode ler essa passagem bíblica. Eles cumpriram essa ordem, o sangue então estava nos umbrais. Eles haveram comido a carne assada, não podia ser cozido, não podia ser frito, assado, e com ervas amargas, eles comeram, e a família deles foram preservada, nenhum dos primogênitos foram mortos. Então é uma coisa muito antiga, que vem se perdurando. Aí Jesus então reúne com seus discípulos, fala: olha, vamos comer aqui, até que eu venha. Isso aqui para vocês lembrar de um pacto que eu fiz com vocês, assim, uma aliança com o meu sangue, o pão que simboliza o meu corpo, até que vocês fiquem lembrando, porque eu vou vir buscar essa igreja sem mácula para levar para morar comigo. O Senhor Jesus vai vir buscar essa igreja, e nós vamos ceiar numa grande mesa com Ele, com alegria e singeleza no coração, porque lá não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver queda de cabelo, não vai haver nada, porque o Senhor estará conosco, e nós vamos estar de pronto, sempre falando: santo, 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 santo. Toma o seu pão, coma com alegria, por favor. Aleluias, aleluia. Eu vou só repetir o versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebemos. Fica de pé, por favor, que eu convidar o pastor Eliezer, amigo, para nos despedir com as bênçãos, por favor. Obrigado, pastor, por ter vindo. Glória a Deus, paz do Senhor, igreja. Muito bom estar aqui, tá? Quando eu vinha para cá, eu olhei para minha esposa, eu bem tranquilão, que não era eu que ia pregar, né? Aí eu olhei para ela e falei assim: é muito bom estar do lado de cá, né? Gostoso. E eu falei para ela: fica tranquila, vai ser uma bênção. E ela: tô tranquila. Mas é assim mesmo. Amém, queridos? É sempre um prazer enorme estar aqui com os irmãos. A minha esposa falou e eu partilho com ela desse mesmo sentimento. Eu amo esse lugar aqui. É muito gostoso estar aqui com vocês. Amém? Graças a Deus. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque nesse lugar tem um povo reunido em Teu santo nome, para buscar a Tua face, a Tua presença, e para caminhar em direção ao céu, mesmo ainda estando nessa terra, Pai. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos concedido forças para, em meio a um mundo, Pai, que busca nos oprimir e nos tirar da Tua presença, ainda assim somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos concede graça para que dia após dia nós permaneçamos na Tua presença, Pai.
Louvamos ao Senhor por isso em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que a paz e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje, para todos sempre. Todos digamos amém. Que o Senhor nos abençoe e nos leve debaixo da sua paz, em nome de Jesus. Excelente semana, amém? Aplaude ao Senhor Jesus.